Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise fundamentalista do Grupo Pão de Açúcar. Nós vamos utilizar como base histórica de 2011 a 2020, lembrando que o quarto trimestre ainda não foi apurado, então eu utilizei uma média, eu fiz uma projeção média dos 3 primeiros trimestres para verificar como vai ser, entre aspas, o quarto trimestre da empresa. Bom, antes de mais nada, quem puder estar se inscrevendo no canal aí, eu agradeço demais. Já ajuda demais na quantidade de projetos. Se quiser deixar um like também, já ajuda na questão da divulgação do vídeo, para aparecer para mais pessoas. E tem minhas redes sociais, o Instagram e o Facebook, que o link está aí na descrição. Quem tiver interesse vai ser também muito bem-vindo. Bom, vamos começar com a análise do ativo. O ativo são os bens e direitos que a empresa tem a receber, começando pelo ativo realizável. O ativo realizável é os bens e direitos que a empresa tem a receber, menos o ativo intangível e o imobilizado, ou seja, é o ativo que tem como finalidade ser transformado em dinheiro. Bom, 2011 a 2018 ela veio num crescimento forte, teve uma correção aqui, uma queda até considerável em 2019, apresentando uma leve recuperação em 2020. Aqui o ideal, quanto maior, melhor. Bom, aqui a gente tem os caixas equivalentes da empresa. Se a gente traçar uma linha imaginária de tendência aqui de 2011 a 2020 está numa queda. O dinheiro, o caixa equivalente ao dinheiro que a empresa tem disponível. Diminuiu muito o volume desse dinheiro que a empresa tem disponível de 2011 a 2020, tendo uma leve tendência de alta de 2016 a 2020 aqui, se a gente traçar uma linha imaginária, mas a situação do caixa da empresa está bem mínima. Bom, a gente tem um nível de clientes da empresa. Se a gente traçar uma linha de tendência histórica, também está numa queda forte, considerável. Isso aqui é o que a empresa tem de direito de receber de seus clientes, tanto no período a curto prazo quanto a longo prazo. Aqui o ideal também, quanto maior, melhor. E não é o que está acontecendo. O volume de recebimento dos clientes vem caindo, período pós período. Bom, vamos falar um pouquinho da análise do balanço. Começando pelo falando como que está estruturado o balanço patrimonial da empresa. A linha azul é o passivo, é o ativo total da empresa, ou seja, os bens e direitos. A linha laranja é o passivo, são as obrigações que a empresa tem a pagar a terceiros, no período tanto a curto prazo quanto a longo prazo. E a linha cinza aqui é o balanço patrimonial não. É o patrimônio líquido da empresa, ou seja, o dinheiro que foi investido pelos sócios e acionistas. Aqui está num cenário até que aceitável. O ativo, que são os bens e direitos que a empresa tem a receber, está bem superior em relação ao passivo total. Ou seja, a empresa tem mais a receber. Tem mais bens e direitos a receber e patrimônio em seu nome do que obrigações a pagar a terceiros. Então, o volume de positivo da empresa é bem superior em relação ao volume negativo, que é as obrigações que a empresa tem a pagar. A única coisa que só um pouquinho preocupante é que o passivo da empresa está bem superior em relação ao patrimônio líquido da empresa, ou seja, o dinheiro que foi investido pelos sócios e acionistas é bem inferior ao dinheiro que foi investido com capital de terceiros, ou seja, as obrigações que a empresa tem a pagar a terceiros. Mas também o patrimônio líquido não está no patamar negativo, ou seja, ainda tem recursos ainda tem recursos do sócio acionista investido na empresa, ainda não foi corroído pelas dívidas. Quando entra no patamar negativo, quer dizer que o dinheiro que foi investido pelos sócios acionistas foi corroído pelas dívidas da empresa e já entra no sinal de alerta, não é o que acontece aqui com o Grupo Pão de Açúcar. Bom, vamos falar de um assunto que é importantíssimo, que é a análise do endividamento da empresa. Começando pela dívida bruta. A dívida bruta, que é os empréstimos e financiamentos, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Se a gente traçar uma linha imaginária de 2011 a 2018, está numa tendência de baixa. Vem caindo período pós período, tendo uma recuperação forte aqui de 2019 a 2020. Então a dívida da empresa cresceu muito de 2019 a 2020, então a empresa se endividou mais em relação ao período aqui de 2018. Bom, aqui a gente tem a dívida líquida, aqui é a diferença da dívida bruta da empresa em relação ao caixa, que é o dinheiro disponível. Essa diferença, aqui o ideal quanto menor melhor, foi o que estava acontecendo aqui de 2011 a 2018. Só que a dívida da empresa cresceu muito de 2019 a 2020, então essa diferença do caixa da empresa, o volume de caixa diminuiu e o volume de dívida aumentou. Bom, aqui a gente tem o perfil da dívida, como que está desmembrado a dívida total da empresa.
A linha laranja é os empréstimos e financiamentos a longo prazo. A linha azul é os empréstimos e financiamentos a curto prazo. O ideal é que a linha azul sempre seja inferior ao volume dos empréstimos a longo prazo, que é a linha laranja. Que aí corresponde que a menor parte da dívida está alocada a curto prazo e a maior parte está a longo prazo. O ideal é que o menor volume esteja alocado a curto prazo, porque a empresa consegue gerar o seu estoque, gerar caixa o suficiente, o volume de caixa é o suficiente para poder honrar essa dívida a curto prazo. E a gente vai fazer o comparativo da dívida a curto prazo em relação ao caixa da empresa no próximo slide. Bom, de 2011 a 2016 aqui praticamente metade da dívida ficou a curto prazo e outra metade ficou a longo prazo. Eles ficaram se dividindo aí nesse período. O volume de dívida a longo prazo começou a aumentar em relação à dívida a curto prazo em 2017, aumentando aqui em 2018 a 2020 o volume da dívida. Acredito que a empresa fez uma negociação, jogou essa dívida, negociou essa dívida a perder de vista acima de 12 meses e o menor volume ficou a curto prazo, que é o ideal. Bom, aqui a gente faz um comparativo dos empréstimos e financiamentos a curto prazo em relação ao caixa da empresa. A linha azul é os empréstimos e financiamentos a curto prazo. E a linha laranja é os caixas equivalentes. Aqui a gente já analisa um aspecto negativíssimo. O volume que a empresa tem de caixa, ou seja, dinheiro disponível, é bem inferior aos empréstimos e financiamentos. Então aqui pode até ser explicado o porquê do aumento do endividamento da empresa, porque a empresa captou capital de giro para poder gerar caixa, para poder honrar os empréstimos e financiamentos dela, porque o que a empresa tem de dívida a curto prazo é bem superior ao volume que ela tem de caixa. Então aqui é um aspecto muito ruim, muito negativo. Bom, aqui a gente tem um capital investido, aqui a gente consegue avaliar qual o volume de dívida que foi investido com capital de terceiros e com capital próprio. A dívida bruta aqui é os empréstimos e financiamentos tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Aqui o ideal é que a linha laranja seja superior à dívida bruta, que é a linha azul. Isso ocorreu entre 2014 e 2018. 2011 e 2012 a empresa estava sendo operada mais com capital de terceiros do que com capital próprio. Mas a partir de 2019 a 2020 a dívida da empresa aumentou consideravelmente e o caixa da empresa diminuiu em relação à dívida bruta da empresa. Então a empresa, a partir de 2019 e 2020, voltou a ser mais operada com recursos de terceiros do que com capital próprio, o mesmo cenário de 2011 a 2012. Bom, aqui a gente tem um demonstrativo do resultado do exercício, que é o DRE, que é a receita líquida, que é o total de vendas da empresa. Aqui é o total de vendas da empresa, receita líquida. Se a gente traçar uma linha imaginária histórica de 2011 a 2020, vem no crescimento, ou seja, o volume de vendas da empresa vem crescendo. Vinha até num patamar bom de 2011 a 2015, mas teve uma correção aqui em 2016, caiu bastante, voltando a se recuperar em 2017 a 2020 e 2020, melhor volume de vendas da empresa. Bom, aqui a gente tem um resultado bruto, que a gente consegue apurar o total de lucratividade da empresa com seu principal ramo de atividade. Se a gente traçar uma linha de tendência histórica que está numa tendência de alta, isso é positivo. 2011 a 2015 aqui estava numa tendência de alta, mas teve uma queda que foi interrompida em 2016 com uma queda do lucro bruto da empresa, apresentando uma recuperação leve de 2017 a 2019, mas a partir de 2020 teve um crescimento forte, considerável aqui do resultado bruto da empresa, tendo um lucro positivo aí, ou seja, o nível de lucratividade da empresa com seu principal ramo de atividade vem crescendo aí, principalmente de 2017 a 2020, 2020 aí, de 2019 a 2020 teve um crescimento bem acentuado, isso é positivo para a empresa. Bom, aqui a gente tem o EBITDA, que a gente verifica o nível de lucratividade da empresa, falando da empresa como um todo. Então aqui a gente envolve as operações da empresa envolvendo seu principal ramo de atividade e as operações que envolvem a empresa, mas que não envolvem seu principal ramo de atividade. Por exemplo, a entrada de receitas da empresa, mas que não envolve as suas vendas envolvendo seu principal ramo de atividade, envolvendo a venda de um ativo, por exemplo, venda de um imóvel, venda de algum veículo, ou seja, a venda de algum ativo da empresa, ou seja, uma venda que não envolve seu principal ramo de atividade, mas que vai entrar dinheiro no caixa, mas que não envolve seu ramo de atividade.
E despesas também, que não envolve o ramo de atividade, por exemplo, despesas gerais e administrativas. Por exemplo, despesas com material com o pessoal do escritório, o salário do pessoal do escritório, computadores, móveis do pessoal do escritório, manutenção predial e produtos de limpeza. Então aqui a gente verifica o nível de lucratividade ou prejuízo da empresa num todo. Bom, de 2011 a 2014 veio um crescimento forte, esse crescimento foi interrompido em 2015, tendo uma queda aí da sua lucratividade. 2016 foi o pior período, teve uma queda muito grande da sua lucratividade, apresentando recuperação a partir de 2017 a 2020, aqui vem apresentando uma recuperação, aumento da lucratividade da empresa como um todo. Bom, aqui a gente tem um resultado financeiro. O resultado financeiro envolve todas as operações da empresa no mercado financeiro, que é o que ela paga de juros e empréstimos e financiamentos, variação cambial, e das operações que ela faz na bolsa de valores investindo em outras empresas. Bom, se estiver abaixo desse patamar, é o patamar negativo, quer dizer que a empresa perdeu mais do que ganhou no mercado financeiro. Se estiver acima desse patamar, quer dizer que é o patamar positivo, quer dizer que a empresa ganhou mais do que perdeu no mercado financeiro. Bom, foi o que ocorreu, a empresa perdeu mais do que ganhou no mercado financeiro. Sempre que esteve no patamar negativo. O pior período aqui foi em 2015, apresentando recuperação em 2018. Porém, a empresa, a partir de 2019, aumentou muito a questão do seu endividamento. Então, ela começou a pagar mais juros e afundou mais a questão do prejuízo financeiro da empresa. E o 2020 aqui assumiu o lugar de 2015 sendo o pior período, ou seja, com mais despesas financeiras. Bom, aqui a gente tem um lucro e prejuízo do período, aqui é o lucro líquido da empresa. O lucro líquido até que está razoável, veio no crescimento forte de 2011 a 2014, foi interrompido em 2015 aqui, tendo uma diminuição forte do lucro da empresa. Em 2016 entrou num patamar negativo, patamar de prejuízo, apresentando recuperação forte de 2017 a 2018, tendo uma leve correção em 2019 e 2020 entrando no mesmo patamar de 2019. Bom, pessoal, termino o estudo aqui, espero que vocês tenham gostado. Lembrando aí, quem puder estar se inscrevendo no canal vai ajudar muito para a continuidade do projeto. Tem minhas redes sociais aqui, o Instagram e o Facebook. Se vocês quiserem acompanhar lá também, vai ser muito bem-vindo. Um grande abraço, fiquem com Deus, sucesso a todos e um excelente 2021.